Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Olá, muito boa noite para você. Envolvidos em vacinação irregular em crianças em Lucena, na Paraíba, podem responder por dano moral e improbidade administrativa. A informação é do Ministério Público Federal. Quase 50 menores receberam doses de adultos. E nesta edição do Rede TV News, você vai ver também. Os cuidados na hora de vacinar as crianças de 5 a 11 anos. Você sabe diferenciar qual delas é indicada para o adulto e qual é indicada para a criança? A gente vai te mostrar. Calor chega pra valer na região sudeste, com praias lotadas em plena terça-feira no Rio de Janeiro. E enchentes em São Paulo. O governo federal começou a pagar hoje o auxílio gás. O benefício é concedido para subsidiar famílias de baixa renda na compra do botijão. A Amanda tem 3 filhos pequenos e sobrevive vendendo bolos. Para ela, com o preço do botijão de gás acima dos R$100, essa ajuda será fundamental. No caso, seria amanhã o dia que vai estar liberado. Então, eu estou guardando. Mas é um auxílio que ajudaria bastante, né? Porque o gás no preço que está e como eu vivo disso, eu utilizo bastante gás, é uma ajuda super necessária. Quase 5,5 milhões de famílias cadastradas no programa Auxílio Brasil receberão a cada 2 meses o valor que equivale à metade do preço de um botijão de 13 quilos. Nesta primeira parcela, o Vale Gás é de R$ 52. Os pagamentos serão feitos de acordo com o final do número de identificação social, o NIS, e seguem o cronograma do Auxílio Brasil. Famílias dos estados de Minas Gerais e da Bahia, que foram atingidos por fortes chuvas, já receberam a ajuda em dezembro do ano passado. Só para este mês de janeiro, o governo prevê um investimento de quase R$ 285 milhões com os pagamentos do Vale Gás. A cada 2 meses, será feita uma revisão dos beneficiários e caso alguma família deixe de atender os requisitos básicos para fazer parte do programa, poderá ter o benefício cancelado. Tem direito ao Vale Gás famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou que tenham entre seus membros alguém que receba o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC. A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje a 3ª parcela do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que substitui o Bolsa Família. Os primeiros a receber foram os beneficiários com o número NIS, que é o número de inscrição social, de final 1. Amanhã será a vez dos de final 2 e assim por diante até o dia 31 de janeiro. Desde o mês passado, o valor mínimo do auxílio é de R$ 400. A partir deste mês, 3 milhões de novas famílias começam a receber o benefício, chegando a 17,5 milhões de famílias. Segundo o Ministério da Cidadania, com isso o governo conseguiu zerar a fila de famílias que têm direito ao auxílio. Após essa nova onda de casos de Covid-19 afetar as tripulações das empresas aéreas, a Agência Nacional de Aviação Civil autorizou a Gol e a Azul a reduzirem o número de comissários de bordo nos aviões de 4 para 3 profissionais. A medida também estabelece um menor número de passageiros. A Latam fez o mesmo pedido e aguarda a resposta da ANAC. Juntas, as 3 empresas atendem a mais de 98% do mercado doméstico de aviação no Brasil. As mudanças valem até março. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cumpriu a agenda em Pernambuco. Durante a entrevista aos jornalistas, ele falou sobre a falta de testes contra a Covid-19 e também sobre o pedido de aprovação da Coronavac para crianças. A aprovação depende da Anvisa. Então, a Anvisa aprovando, o Ministério da Saúde vai analisar como sempre analisou. Agora é necessário que apresente os dados científicos, as pesquisas que são realizadas com esse tipo de imunizante. O Ministério da Saúde só em janeiro vai distribuir cerca de 28 milhões de testes. Já distribuímos nesse mês cerca de 10 milhões, ou 13 milhões, não é? De testes. E no mês de fevereiro já 7,8 milhões. Aliás, a dificuldade de testagem, sobretudo no setor primário, né? E interessante é depois que o Ministério da Saúde anunciou ser favorável à venda do chamado autoteste nas farmácias. Aí começa essa narrativa que está faltando testes. Os testes existem.
Agora os números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 21.773.000 pacientes recuperados da doença. Mais de 817 mil continuam em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 621 mil pessoas morreram de Covid-19 no país. E com o avanço de casos de Covid-19, por exemplo, em São Paulo, as pessoas que sentem já os primeiros sintomas da doença começam a ficar preocupadas com relação ao racionamento dos testes. Quem será que tem direito? Por isso, agora nós vamos ao vivo à capital paulista conversar com a repórter Estela Freitas, que além dessas informações, também tem mais informações para a gente a respeito de uma autorização para a contratação de profissionais da saúde, justamente para poder atender a demanda que aumentou de pacientes, né, na rede pública. Estela, boa noite. Já se sabe quantos profissionais serão contratados? Olá, Milena. Boa noite a você, boa noite a todos. Sim, segundo a Prefeitura, a contratação de 700 médicos e enfermeiros deve atender ao aumento dessa demanda nas unidades de atenção básica. Isso porque diversos profissionais da saúde tiveram que ser afastados também por terem sido infectados pela variante Ômicron nessa nova onda de Covid-19 que a gente vem acompanhando. Com relação aos testes, Milena, tanto de Covid-19 quanto de gripe, a Prefeitura decidiu que só os grupos de risco vão poder fazer na rede pública. Isso inclui aí as pessoas com comorbidades, pessoas em situação de rua, profissionais da saúde, gestantes e puérperas e aqueles que não se vacinaram ou receberam só uma dose da vacina. Com relação aos outros casos, o atendimento e o diagnóstico vão ser feitos somente de forma clínica. Com relação ao funcionamento das unidades de atendimento aqui na capital paulista, 27 assistências médicas ambulatoriais, as AMAs, e 7 unidades básicas de saúde, as UBS, tiveram o horário de funcionamento expandido até as 10 horas da noite. Algumas ainda vão funcionar por 24 horas. E sobre a vacinação de crianças no estado de São Paulo, o governo recebeu ontem do Ministério da Saúde o segundo lote com as vacinas pediátricas contra a Covid-19, com 258 mil unidades, somando aí junto com o primeiro lote 58% do total de 850 mil doses que são necessárias para atender essa primeira fase da campanha, que atende crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiências, indígenas e quilombolas. Os imunizantes que chegaram ontem já foram distribuídos a partir de hoje pela manhã a todos os municípios. E vale um lembrete aqui também para os pais de crianças sem comorbidades também nessa faixa etária, que já é possível fazer a inscrição para a fila da xepa, ou seja, quando sobram aquelas doses no fim do dia nas unidades de atendimento. Então fica a dica aqui para os pais também a preocupação de vacinar as crianças. Estela Freitas, ao vivo de Osasco para o Rede TV News. Obrigado, Estela. E no Rio de Janeiro, as visitas aos pacientes dos hospitais das redes estadual e municipal estão suspensas por causa do avanço da variante Ômicron. Vamos então até o Rio de Janeiro conversar com o repórter Tony Vendramini, que traz todas as informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, Tony. Tem prazo essas medidas? Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite a todos que nos acompanham. A rede estadual não estabeleceu um prazo, informou apenas que a decisão de suspender as visitas temporariamente é para conter a disseminação da variante Ômicron. Poucas horas depois, a rede municipal anunciou a suspensão das visitas por 15 dias. Essa medida, no entanto, não atinge aquelas pessoas que têm garantida por lei aí a possibilidade de ter o acompanhante. São os idosos, crianças, pessoas com deficiência. Ontem, a rede estadual já havia anunciado a suspensão das cirurgias eletivas para evitar novas infecções e também para diminuir o impacto do afastamento de cerca de 20% dos profissionais de saúde. E hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro interrompeu o calendário de vacinação das crianças por falta de imunizantes. Vamos ver na reportagem da Aline Araújo. O número de internados na cidade do Rio por causa da doença não para de crescer. E entre os novos casos, os de crianças chamam a atenção. Dos mais de 600 pacientes internados na rede municipal de saúde, 12 são crianças. 2 apresentam sintomas graves. Desde o início da pandemia, 32 mortes de menores de 12 anos foram provocadas pela doença na capital fluminense. Com a completa vacinação de idosos, adultos e adolescentes, a população desprotegida passa a ser muito mais importante na faixa pediátrica.
Quando nós temos uma nova onda da doença, há uma tendência de desvio desses casos para os não vacinados, consequentemente não só o aumento proporcional de casos em relação ao todo, como também um aumento expressivo em números absolutos de casos de Covid em crianças. Na região metropolitana, a morte de um bebê que testou positivo para o coronavírus nesta segunda-feira está sendo investigada pela Secretaria de Estado da Saúde. A criança de 4 meses, que ficou 3 dias internada na UTI de um hospital estadual de São Gonçalo, tinha problema cardíaco grave desde o nascimento. O atestado de óbito informou que ela teve síndrome respiratória, pneumonia e Covid. Crianças portadores de condições crônicas, cardiopatias, doenças pulmonares, renais, câncer, transplantados, têm um risco muito maior. Representam boa parcela dos casos graves de Covid, acometendo crianças com essas condições crônicas. Por isso serão as primeiras a serem vacinadas. As primeiras doses devem ser destinadas a populações mais vulneráveis. Ontem, no primeiro dia de vacinação contra a Covid em crianças no Rio de Janeiro, foram aplicadas 18.600 doses. A Prefeitura pretendia adiantar o calendário de vacinação infantil, mas a capital recebeu hoje apenas 33 mil doses do imunizante. Por isso, a vacinação das crianças de 10 anos, que começaria na próxima quinta-feira, foi suspensa. A Prefeitura tem capacidade operacional para vacinar 130 mil crianças num único dia. Seria necessário somente uma semana para vacinar todas as crianças da cidade do Rio de Janeiro, mas infelizmente não tem dose para isso disponível e a gente precisa ir vacinando gradativamente de acordo com a chegada de mais doses. E em nota, o Ministério da Saúde informou que distribuiu em 5 dias 187 mil doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19 para o estado do Rio de Janeiro e que a quantidade total de imunizantes é distribuída de maneira proporcional e igualitária. O aumento exponencial dos casos de Covid pressiona o sistema de saúde de Minas Gerais. Pela 4ª vez em uma semana, o estado bateu o recorde de confirmações da doença em 24 horas. Em Belo Horizonte, a Santa Casa e os hospitais Júlia Kubitschek e Eduardo de Menezes voltaram a registrar 100% de ocupação nas UTIs de Covid. Em diversas unidades de saúde, a enfermaria também está lotada de pacientes infectados. O que foi observado é um aumento de 153% de internações de pacientes com Covid-19 nas unidades de terapia intensiva nas últimas 4 semanas. Esse aumento é devido, claro, à variante Ômicron, que produz casos menos graves, e também pela epidemia de influenza, que tem também atingido nossas unidades de saúde. Com o sistema de saúde pressionado, novos leitos começaram a ser abertos. Aqui em Minas Gerais, o número de casos de Covid nos primeiros dias desse ano já é maior que o registrado nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, juntos. Hoje, pela 4ª vez em uma semana, o estado bateu o recorde de confirmações da doença em 24 horas. Segundo a Secretaria da Saúde, foram 20.810 infecções em um dia, média de 867 por hora. Um dos infectados é o governador de Minas Gerais. Romeu Zema, do Partido Novo, usou as redes sociais para anunciar que testou positivo. E embora a vacina não tenha impedido essa disseminação importante dessa variante, pelo menos tem contribuído de forma vital para que nós tenhamos muito menos internações e óbitos do que em outros momentos da pandemia. Em Minas Gerais, quase 74% da população recebeu a segunda dose ou a dose única. Já o reforço foi aplicado em cerca de 20% do público-alvo. Vamos então acompanhar os dados atualizados da vacinação em todo o Brasil. Aqui no nosso telão você acompanha os números de hoje. 162.420.000 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 76,14% da população. 147.533.000 tomaram a segunda dose, 69%. Mais de 38 milhões, quase 18%, tomaram a dose de reforço também. No total, são 348.154.235 doses já aplicadas no Brasil. Olhando aqui o nosso painel por estado, um mapa do Brasil, entre os estados, o que mais já vacinou a população com 2 doses,
Segue sendo São Paulo, com quase 80% da população, seguido por Piauí, com um pouco mais de 75%. E em terceiro lugar, Minas Gerais, com quase 74%. Centenas de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 vão ser descartadas. Isso mesmo, descartadas em Lucena, na região metropolitana de João Pessoa. No início de janeiro, 49 crianças foram vacinadas com imunizantes de adultos, sendo que 36 delas ainda receberam doses vencidas. Cerca de 1.400 doses serão descartadas pela conservação de forma incorreta. Foi o que explicou a procuradora do Ministério Público Federal, Janaína Andrade. E nesse contexto que essas vacinas foram consideradas fora da validade, não pela data do vencimento, mas pelo acondicionamento na temperatura de 2 a 8 graus Celsius. O Ministério Público Federal e o Ministério Público da Paraíba abriram um inquérito para apurar a responsabilidade da vacinação de pelo menos 49 crianças com doses de adultos. 36 delas foram imunizadas com vacinas fora da validade. O Ministério já acolheu o depoimento de 6 pessoas. Amanhã será ouvido o secretário de Saúde de Lucena, que foi exonerado do cargo. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado e a Prefeitura de Lucena, as crianças estão sendo monitoradas. Até então, não há registro de efeitos colaterais graves. Há relatos de dores no corpo, dor de cabeça, além de febre. Nossas equipes de saúde vão fazer o acompanhamento também em primeira pessoa. Agora é um momento de casa, observação das crianças, para que a gente possa entender. Agora, nesses primeiros 30 dias, nós temos vacinados 21 de dezembro, temos vacinados 7 de janeiro. Nesses primeiros 30 dias, quais são as repercussões? A técnica de enfermagem que aplicou as doses nas crianças contou que no dia não havia nenhum responsável no local. Fui direto para o PSF. Chegando lá, eu passei um áudio, um WhatsApp para minha coordenadora falando que não tinha ninguém no estabelecimento responsável por mim, que seria a enfermeira, né, e a coordenação. Aí eu posso vacinar? Ela sim, pode vacinar todos e com a dose da Pfizer, que é a vacina que já estava vencida. Eu não sabia. Tá aí uma série de erros. Então, preste atenção, para alertar os pais e evitar uma situação parecida com a que aconteceu em Lucena, na Paraíba, o Rede TV News preparou uma reportagem para mostrar as diferenças da imunização de adultos e das crianças. Assim que foi anunciada a vacinação para crianças de 5 a 11 anos de idade, com algum tipo de deficiência ou comorbidade, o Gianluca, portador de atrofia muscular espinhal, foi um dos primeiros a receber a dose da vacina, ainda na sexta-feira, antes do início oficial da campanha no estado. Nós ficamos muito emocionados até no momento da vacina dele, porque nós esperamos isso praticamente desde que essa pandemia começou, né? Se eu pudesse, eu daria minha vacina para ele. Desde então, o Renato garante que o filho não apresentou nenhuma reação adversa. Perguntamos para ele se teve dorzinha no braço onde recebeu a aplicação. Você disse que o bracinho doeu um pouquinho ou não? Não doeu? Então, assim, até o momento está tranquilo, né? No Brasil, a vacina aplicada nas crianças é a da farmacêutica Pfizer, única aprovada pela Anvisa até o momento para esta faixa etária. Mas o imunizante pediátrico não é o mesmo do aplicado nos adultos. Existem diferenças na dosagem, composição e concentração da vacina para o público infantil. Outra diferença está no frasco do imunizante, que tem cores diferentes, roxo para adulto e laranja para criança. Por isso, é importante estar atento para que o seu filho não receba a vacina errada. Para evitar que equívocos aconteçam, em São Paulo, a Secretaria de Saúde investiu no treinamento dos profissionais da área. Nós temos uma estrutura nas nossas UBSs para a vacinação de crianças já bastante consolidadas, porque já fizemos isso ao longo do tempo. Precisa de uma expertise e de um treinamento mais adequado dos nossos profissionais, que foram todos eles treinados, 3 pessoas para poder administrar a vacina.
Então, não é uma coisa mais complexa, mais difícil, mas os nossos profissionais estão preparados para poder fazer isso. A Anvisa também fez algumas recomendações que devem ser levadas em consideração durante a imunização das crianças. É o que alerta esse imunologista. Foi exigido que o ambiente onde se vacinam as crianças contra a Covid seja fisicamente separado do ambiente onde se vacinam adultos. Também foi recomendado que as crianças vacinadas permaneçam aproximadamente 20 minutos ainda no local da vacina para que sejam acompanhados eventualmente quaisquer reações imediatas. Vamos mudar de assunto e saber como fica a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, o calor demorou para chegar, mas agora ele veio para ficar, viu? Hoje, gente, no Rio de Janeiro foi o dia mais quente do ano e também do verão, recorde de calor. A temperatura chegou a 39,2 graus, mas com sensação térmica de 50 graus. Muito quente, aí não teve jeito. Todo mundo correu para a praia. Olha só, as praias ficaram assim lotadas. E amanhã as temperaturas seguem altas por todo o Brasil, na casa dos 30 graus para cima, chegando aos 36 graus em Boa Vista e também em Cuiabá, 32 graus em Fortaleza, 33 em Palmas e em Florianópolis, onde tem feito um calor danado nos últimos dias. Na capital paulista amanhã, máxima de 31 graus. No Rio de Janeiro vai ser mais um dia bastante quente, a máxima é de 37, mas deve passar fácil disso, deve chegar aí nos 40 graus. Mesma coisa para os gaúchos em Porto Alegre, calorão de 35 graus. E olha, no Rio Grande do Sul, depois do calorão intenso, um forte temporal atingiu várias cidades. A gente vê imagens de Guaíba. A chuva forte veio acompanhada de um forte vendaval. Os ventos chegaram a 70 km por hora. Várias árvores caíram. Muitas casas ficaram destelhadas. Na zona rural, essa casa foi arrastada ali, olha, cerca de 10 metros. 15 mil famílias estão sem energia elétrica. A força do vento foi tanta que esses caminhões tombaram e o vidro dianteiro desse veículo quebrou. Por onde o temporal passou, deixou um rastro de destruição, como a gente vê nas imagens. Apesar disso tudo, né, ninguém ficou ferido. E olha só, na Grande São Paulo, no finalzinho da tarde, também uma chuva forte veio acompanhada de granizo. Tivemos alguns pontos de alagamento e no interior de São Paulo, a rua ficou completamente alagada lá em Araçatuba. Olha só, parece mais um rio. E esses temporais de final de tarde ocorrem principalmente por causa do calor e da alta umidade. Portanto, amanhã não vai ser diferente. A chuva chega aí entre a tarde e a noite em praticamente todo o Brasil, aqui de norte a sul. O tempo só vai ficar seco o dia todo nessa área mais clara, entre o interior da Bahia e o Rio Grande do Norte. E mais uma vez, chuva deve ser forte, acompanhada de vendaval. Tem chance de granizo nessas áreas em destaque, pegando boa parte aqui do norte do Brasil, extremo sul de Minas e outra vez aqui o sul do Brasil, chuva que pode causar transtornos. Fica aí o alerta. E eu fico por aqui, uma ótima noite para você, a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau. 2 homens roubaram e agrediram um policial militar em Campinas, no interior de São Paulo. Uma câmera de segurança flagrou a ação dos bandidos. Eles chegam numa moto e abordam um policial que também estava numa motocicleta. O PM desce do veículo e deita no chão. Os criminosos revistam a vítima e em seguida começam as agressões. São vários socos. O agente teve ferimentos na cabeça e no rosto. Ele foi socorrido e já recebeu alta. Os 2 homens fugiram e levaram a arma do policial. Até o momento, ninguém foi preso. 2 suspeitos morreram e outros 2 ficaram feridos durante uma perseguição policial na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a PM, o carro em que eles estavam furou uma blitz da Lei Seca. O veículo foi perseguido por 9 viaturas e houve troca de tiros. O veículo só foi alcançado depois de bater numa viatura. De acordo com a polícia, o carro era roubado.
Na ação foram apreendidos um revólver, uma pistola e celulares. Em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, 4 criminosos fizeram um arrastão e roubaram pelo menos 3 motoristas. Nessas imagens de uma câmera de segurança de um condomínio, é possível ver os homens chegando em 2 motos e abordando o primeiro veículo. Eles vão até o carro e começam a roubar os pertences da vítima. Logo em seguida, os bandidos fazem mais um roubo. Antes de fugir, o grupo ainda assaltou um 3º motorista. A polícia disse que investiga o caso, mas até o momento ninguém foi preso. 2 jovens foram assassinados a tiros dentro de um pronto-socorro no interior de Minas Gerais, enquanto aguardavam por atendimento, depois de terem sido feridos a tiros por 2 criminosos. Imagens de câmeras de segurança de Itabira, na região central do estado, registraram o momento em que 2 motos passam em alta velocidade por ruas da cidade. Em uma das imagens, é possível ver que o garupa do veículo de trás aponta uma arma na direção das vítimas. Os 2 jovens foram baleados e buscaram atendimento médico. À noite, criminosos conseguiram entrar no hospital e dispararam várias vezes contra os menores, ambos de 17 anos. Eles morreram na hora. 3 pessoas envolvidas no crime foram presas. A polícia acredita que todos têm ligação com o tráfico de drogas. Um turista passou por um grande susto no litoral cearense. Ele estava em uma tirolesa na Lagoa da Tatajuba quando o cabo de aço se rompeu. O homem caiu em um trecho de água e por isso não se feriu. No vídeo gravado por outro turista, a vítima chega a acenar e segundos depois o cabo se rompe. Após o acidente, as atividades foram suspensas no local. Olha, essa edição do Rede TV News fica por aqui, mas você pode seguir conosco pela internet. Aliás, se você quiser rever qualquer reportagem de hoje, basta você se inscrever agora mesmo lá no canal da Rede TV no YouTube. Você pode, inclusive, assistir a íntegra de todos os programas da emissora. Então, acesse agora mesmo youtube.com/RedeTV Jornalismo. Para você, uma ótima noite. Uma boa noite para você e até amanhã.